E uma potência muito grande dos congelados aí na sua cidade, na sua região, é se definir uma palavra. Sejam muito bem-vindas, fabulosas, a mais um vídeo do nosso canal. Aqui eu sempre trago temas pontuais em relação à sua jornada com os crepes congelados aí da sua casa, trabalhando da cozinha da sua casa, né? Trazendo essa renda aí de forma mais flexível, de forma mais suave para a sua família. E o tema de hoje é como aumentar as vendas dos crepes congelados. Muita gente chega com esse tipo de pergunta, né? Já fica pensando lá na parte da venda, da estratégia para poder captar mais clientes. Então, hoje eu resolvi abordar, destrinchar esse tema e trazer aqui para vocês. É muito importante a gente entender até onde a gente pode chegar, né? E quando a gente trabalha com um produto, a gente tem todo o potencial de transformar ele em realmente uma potência de vendas, né? E quando a gente fala dos crepes, é um produto pouco explorado, é um produto que, quando encontrado, às vezes não se encontra com tanta qualidade, né? Então, quando você tem esse produto feito da melhor forma possível, você está com uma potência nas mãos. E eu tô aqui para ensinar vocês como vocês podem aumentar essas vendas, porque se o produto já é validado, já é um produto especial, já é um produto feito artesanalmente, com toda a qualidade que você pode oferecer, você tem que entender, né, onde você pode chegar e como você vai fazer lucrar mais aí no seu bolso. Muita gente acha que trabalhar com crepes é como trabalhar com um bolo, por exemplo. Trabalhando com a venda direta, né? O que que é a venda direta? É quando você vende para o consumidor. Então, você está lá trabalhando e chega uma pessoa no seu Instagram ou no seu WhatsApp e te chama querendo o pacote de crepes, querendo encomendar ou querendo já retirar o pedido. Isso é chamado venda direta, que é diretamente você com a pessoa. Muitos produtos realmente são trabalhados assim, mesmo porque às vezes é muito perecível, é um produto que a partir do momento que você fabrica, você tem 2, 3 dias para consumo, né? Eu dei o próprio exemplo do bolo. Então, muitas boleiras elas trabalham dessa forma, por encomenda. Então, ela precisa receber encomenda para fabricar e já entregar imediato para o cliente para ele poder consumir aí em 2, 3 dias, porque depois esse produto vai perder a validade. O que difere nos congelados é essa possibilidade de aumentar a sua durabilidade, né? Então, quando ele é um produto congelado, a validade dele se estende N vezes do que um produto perecível, um produto que fica lá exposto fora da geladeira muitas vezes, como exemplo que eu dei para vocês. Nesse momento, você fura a bolha, você não precisa mais ficar presa a encomendas ou aquele pedido direto 1 a 1 da pessoa, porque a partir do momento que você vai congelar esse produto, você tem mais respiro para poder vender ele. E além disso, é aquela praticidade, né, que eu sempre falo para vocês, de poder confeccionar de uma vez só, porque como você vai congelar, você não precisa de esperar a pessoa pedir para fazer no momento, você faz e depois vende. É uma forma inversa de trabalhar. E como você tem esse período maior de validade, né, do produto, você tem esse poder de buscar novos locais de venda, por exemplo, vender ele não só no direto, né? E uma potência muito grande dos congelados aí na sua cidade, na sua região, é se definir uma palavra: revenda. E o que quer dizer a revenda? Revenda, você vai pegar um produto e vender ele. Você comprou e você vai vender novamente. Então, é por isso revenda. A pessoa pega de você e vende de novo. Então, você, ao invés de você ir direto no consumidor, existe um estabelecimento, né? Um outro item, né, aqui no meio. Então, tem você, tem o consumidor final. Ao invés de você fazer a venda direta, esse estabelecimento, muitas das vezes, né, obviamente, ele tem uma loja física, ele tem um estabelecimento físico com poder de receber os clientes, né, as pessoas lá dentro, e aí você vai vender para esse estabelecimento e ele
passar para o cliente. Qual que é o benefício disso? Como o próprio nome diz, você tem uma pessoa ou uma pessoa jurídica, né, que tem um estabelecimento e ela tem a porta aberta. E quando uma pessoa tem um estabelecimento lá alugado ou a porta aberta para o cliente, com certeza já é a vitrine dela. Então ela já está toda hora, o cliente passa na porta e vê que aquele existe, né? Que aquela loja existe. Quando você coloca o seu produto lá, você tem um representante. É como se tivesse uma pessoa falando por você, né? Vendendo o produto por você. É como se você estivesse lá escondidinha, muita gente nem te vendo, e você tá colocando seu produto em locais estratégicos, onde tem muita rotatividade de pessoas, né? Muitas pessoas comprando as coisas lá, e elas enxergam seu produto lá dentro. Eles fazem a propaganda desse produto para você. E em troca, eles ganham uma comissão com esse produto. Então, o que que acontece? Você tem uma revenda aqui, o estabelecimento X. Quem nunca viu congelados em pistas frias de supermercado, né? E é isso que acontece. A pessoa tem uma fábrica ou tem até uma loja, mas ela quer potencializar, ela quer vender para mais gente, ela quer escalar, ela quer alcançar mais pessoas. O que que ela faz? Ela pega uma loja, um estabelecimento e transforma ele como um representante da sua marca. E aí as pessoas que antes não te conheciam, mas frequentam aquele estabelecimento, elas vão passar a te conhecer também. E quando você faz isso em um, você já ampliou a sua rede de clientes. Mas quando isso se torna dois, três, quatro ou até mais estabelecimentos, você está levando a sua marca cada vez para mais pessoas. Então vamos pensar um exemplo que você coloca os crepes congelados numa revenda num supermercado X aí do seu bairro. E também você coloca os crepes na lanchonete Y. Esse X, esse supermercado, ele vai vender o seu crepe no formato congelado, lá nas pistas frias, né, de refrigeramento. E beleza, o cliente vai pegar, vai levar junto com as outras compras e vai consumir em casa. Pronto, você já atingiu essas pessoas. Outro tipo de público vai agora na lanchonete, frequenta a lanchonete, toma um cafezinho lá, passa por lá. E aí ela come, consome seu crepe lá aquecido na hora, por exemplo, que faz parte do cardápio da lanchonete. Você revendeu, né, para a lanchonete e ela está revendendo esse produto para o cliente. Você vai vender por um preço menor, ela vai ganhar em cima, ela vai vender por um preço maior, ganhar uma pequena comissão, claro, e assim vai funcionar esse fluxo. Então, se você vendia, por exemplo, 10 clientes lá, quietinha na sua casa, não tem muita proliferação, né, assim, de conhecimento, porque você está na sua casa, você não tem uma vitrine, você não tem quem passa na porta e saiba que você existe, né? Você está desse tamanhozinho. A partir do momento que você vende para a lanchonete Y, para o supermercado X, ou também para o supermercado ou varejão, açougue Y, também lá na pista deles de resfriados. Você vai ficando cada vez maior, porque eles estão representando a sua marca. E você, sem sair de casa, você continua produzindo na sua casa, você continua fazendo os horários que você quer, acompanhando a rotina lá da sua casa, você consegue estar exportando, né, entre aspas, levando esses produtos para esses estabelecimentos de forma que você vai combinar com eles. Se é semanalmente, se é um dia sim, um dia não, se é quinzenal, vocês vão combinar essa produção com a necessidade deles e, óbvio, adequar a sua rotina para atender todos eles. E, muito importante, começar petitinho. Então, começa com um, adequa, você consegue pegar mais uma revenda? Vai lá e pega, e aí você vai aumentando a sua produção. Eu dei o exemplo para vocês aqui de dois locais, né? Eu falei o supermercado X e a lanchonete Y. E aqui tem esses dois formatos que vocês podem trabalhar. O formato 1 do supermercado X é o formato congelado. A pessoa vai lá, você vai revender para ele o congelado, ele vai pôr nas pistas, tudo certinho com a embalagem, a data de validade. Essa pessoa vai comprar,
ele congelado e fazer confeccionar na casa dela. Além do supermercado, quais outros tipos de estabelecimentos dariam certo, né, para você colocar aí, pensar aí com carinho na sua cidade? Varejões, aqueles grandes varejões, um varejão mais renomeado aí, né, da sua cidade, do seu bairro, casas de carnes, mercados, mercearias, esses locais que vocês que sempre tem os produtos alimentícios, né, e sempre tem essa pista fria lá de refrigerados para poder estar comercializando. Por outro lado, você tem a parte de revenda do crepe já aquecido. Nessa hora, a pessoa não vai levar para casa para consumir lá. Ela já quer passar no local, comer, consumir e já sair. Então, aí estrategicamente, você escolhe locais que atendem esse tipo de formato. Quais são eles? Por exemplo, a própria lanchonete que eu disse, cafeterias, sorveterias. Sim, gente, sorveterias. Você pode estar colocando o crepe doce, por exemplo, lá, né? Para poder acompanhar um sorvete, ou até mesmo o crepe salgado, que ele pode estar servindo primeiro e depois. Sempre tem, né, nas sorveterias a comida salgada antes, ou até os salgados lá, para depois a pessoa, né, comer o doce. Outro local também muito estratégico, o próprio mercado, aqueles supermercados que tem a padaria dentro, né? Porque aí a pessoa tanto compra o congelado lá, quanto compra também ele aquecido. Então, locais onde vende comida pronta, tá? Em geral. É claro que de uma cidade para outra vão ter ideias novas, vão ter estabelecimentos que um tem, o outro não tem, e aí você vai encaixar nesse raciocínio, onde a revenda do congelado são locais que têm pistas de refrigeração, que vendem esse tipo de comida congelada, e também a parte dos aquecidos, que são locais alimentícios, né? Que tem essa parte de aquecer, que tem toda essa estrutura para a pessoa consumir lá no local. E muita gente pergunta se, no caso, para poder pegar esse tipo de revenda, tanto da versão congelada quanto do aquecido, se ela precisa viver integralmente nas vendas dos crepes, se ela pode ter um outro emprego paralelo, se ela pode ter uma outra renda ou se não, ela precisa trabalhar somente com os crepes. A resposta está em você. Porque vai depender, você trabalha, você tem um trabalho formal, por exemplo, numa empresa, e você quer também trabalhar com crepes para complementar a sua renda. É uma renda extra. Você consegue sim, se você se organizar para fazer as produções e contabilizar, né, o que você precisa fazer para atender esses estabelecimentos, tranquilamente é você que vai determinar se é um que você vai conseguir atender, se é dois. Ah, se é uma revenda de aquecidos, que é a lanchonete Y, e um supermercado, que é o supermercado X, ou se não, nossa, é minha renda extra, eu não tenho muito tempo, eu vou conseguir atender somente os clientes diretos mesmo, aqueles que já me chamam fazendo os pedidos deles lá no meu WhatsApp. Você que vai determinar. Mas lembrando, quanto mais você se dedicar, mais longe você pode chegar, porque mais tempo você terá de produção, automaticamente mais crepes vocês produzirão e aí você poderá pegar mais locais para revender. E aí seu nome, seu produto, seu crepe vai chegar para mais gente. Mas o que eu indico fortemente é que você, mesmo que seja na forma de renda extra, né, que você não tenha todo um tempo disponível para poder trabalhar por conta dos congelados, que você comece pequeno, tá? Comece pequeno, comece fazendo para venda direta, vai sentindo, vai validando o seu produto, né, com as pessoas. Aí você vai e leva para um local. Faça o teste de um, escolha um. Não pense em fechar dois. Você vai em busca de fechar um. Fechou esse um, você vai testar com ele, fazer esse experimento. Vai fornecer. Vocês vão chegar numa quantidade X. Ah, me forneça tanto essa semana que eu vou ver como é que vai ser. Faz todas as combinações, todos os alinhamentos de como vai funcionar. E aí começa. Você viu que aquela demanda está sendo sempre naquela média, e você consegue pegar mais um, você vai em busca de uma outra revenda. E assim você vai aumentando. Ah, agora eu posso ter uma pessoa para me ajudar. Aí você vai produzir mais ainda, então você pode pegar mais uma revenda.
Então, a resposta está em depende, porque depende da sua disponibilidade, da sua vontade de fazer acontecer, até onde você quer chegar agora. Mas recomendo fortemente que inicie. E depois, à medida que for fluindo, você vai já sabendo como lidar com aquilo, já sabendo se é o momento de dar um passo a mais. O comércio tem uma potência muito grande, porque, como eu disse para vocês antes, eles têm portas abertas. E quando você tem uma loja física que está lá, o fluxo de pessoas que entram é muito grande. Então, eles têm uma grande representação, eles vão conseguir muito fazer a sua marca ser reconhecida, ser chegada para mais pessoas. E isso tem uma consequência. E qual que é a consequência? Você vender mais. Quanto mais você escala, o que que é escala? É aumentar as vendas. Mais você vai sendo reconhecida e mais você vai lucrando. E isso abre portas também, porque o que que acontece? Você vai e revende o seu produto, por exemplo, no supermercado X, como eu dei de exemplo. E o supermercado X vai vender lá, vai ter sua logomarca, vai ter sua embalagem lá. A pessoa vai te seguir no Instagram. Isso aumenta, inclusive, lá sua rede social, porque as pessoas querem saber mais. Pô, comprei, legal, deixa eu ver aqui no Instagram. Hoje em dia, mais do que nunca, as redes sociais estão bombando. E quando a gente quer saber de uma marca, onde que a gente procura? Primeira coisa, no Instagram. E ela vai te procurar lá. E isso, aquela compra lá da revenda, pode te trazer um evento, por exemplo. Ela pode ter comprado lá, gostado e falar: você não faz uma festa com esse produto? Nossa, eu tenho um evento, aniversário e tal. Isso abre portas para outras coisas. E não só o evento, ela pode abrir inclusive para os congelados. Ela comprou na revenda, ela te seguiu, criou uma interação, um relacionamento com você, perguntou alguma coisa. Quando ela quiser, ela pede direto de você também, se for o caso. Ela não vai só lá no estabelecimento X. Então, vocês entendem o tanto que essa bola de neve positiva vai fluindo? Ah, Priscila, entendi. Você disse aí que aí é revenda, então ele tem que ganhar uma comissão, né? Porque ele vai estar usando o estabelecimento dele para vender aquele produto, ele vai estar gastando energia lá do freezer deles lá, ou vai gastar energia e consumo lá para a pessoa consumir na hora, né? Ligar um forninho, né, para preparar o crepe e tudo mais, a pessoa lá disponível para poder fazer isso da loja. Então eles têm que ganhar. Mas qual que é esse preço? Por quanto que eu vendo? Qual o desconto que eu dou? Isso depende muito da sua combinação, depende muito do que a outra pessoa espera ganhar de lucro. É uma coisa que tem que se combinar. O importante é que você sempre vá lá na sua tabela de precificação, lá na sua composição, da onde você chegou naquele preço de venda e avalie e analise até onde eu posso chegar para que eu não tenha prejuízo, que eu diminua sim minha margem de lucro, mas que eu não tenha prejuízo e continue ganhando um pedacinho ainda. Se eu ganhava esse pedaço, para poder a revenda ter o lucrinho dele, né? Você vai ter que diminuir, certo? Mas você tem que ainda ganhar. Então, até onde eu posso chegar? Isso é você que vai determinar, porque quem vai precificar é você. Então, a única atenção é isso, ver até onde você pode chegar e levar essa negociação para o estabelecimento e ver qual é a expectativa deles de ganharem também. O importante é dizer que o preço vai ser menor que você vai vender por conta dessa comissão que eles precisam, mas vocês ganham em escala. Então, se você vende na venda direta, sem revender, por exemplo, você vende 600 crepes. A R$ 5 você fatura R$ 3.000 por mês. Se você diminui esse valor de R$ 5, por exemplo, para 4, vou dar uma simulação aqui. É claro que vocês vão avaliar aí. Se você diminui isso para 4, você, beleza, vou lucrar R$ 1, vou faturar R$ 1 a menos aqui, mas ao invés de 600, dependendo da sua velocidade, do seu rendimento diário, até onde você pode chegar, né, da sua disponibilidade de trabalhar com os crepes, você pode chegar, ao invés de 600, a triplicar isso.
a tipo 1.500, 2.000 por mês crepes vendidos. E aí você concorda se você vende 600 crepes a R$ 5, dá 3.000 de faturamento no mês. Se você diminui para R$ 4, mas você vende 2.000 em revenda, 2.000 crepes no mês uma revenda, você vai estar multiplicando 2.000 por R$ 4. E aí são 8.000 de faturamento e não 3. Então, assim, vocês têm que pensar que a escala vai ser maior. Então, você vai ganhar pela escala, pelo número de vendas. E que isso, no final, obviamente, vai te dar também um lucro muito bom, além de um impacto muito positivo aí do seu produto no mercado. Se você, caso não queira focar em revenda agora, eu quero focar em clientes direto, estou começando ou não tenho muito tempo, é só minha renda extra aqui, quero focar em clientes direto. Não tem problema. A única coisa que vocês têm que tomar atenção é nessa meta. Qual a meta de faturamento que vocês querem vender, né, de ter no mês? Quanto você precisa ter de dinheiro? E aí você vai ter o preço da venda do seu crepe. Então você sabe que dividindo isso, você precisa de X crepes no mês para vender. E com isso você sabe quanto que é a média de compra desses clientes. A gente chama isso de ticket médio. O que é o ticket médio? É a quantidade média daquele produto que as pessoas compram. No meu caso, o ticket médio para clientes diretos, né, que é a venda minha direto para o cliente, é de 2 pacotinhos, tá? Então, o meu pacote vem com 5 e a média de compra, quando eu divido lá tudo que vendi, dividido pelos clientes, em torno de 2 pacotes por cliente. Aceitando isso, avaliando isso, você vai saber quanto de venda você precisa. Se cada um compra mais ou menos 2 pacotes e o pacote vem, os 2 pacotes são 10 crepes, eu preciso vender 600. Então, se cada cliente costuma comprar 10 unidades, que são 2 pacotes, eu preciso de 60 clientes no mês. Claro que você passar é bônus, mas você precisa de 60. E aí, onde você vai buscar? 60. Então, eu preciso de quantos por semana, por dia? E aí, você vai em busca desses clientes diretos. Mas, como eu disse, fortemente recomendo que vocês façam pelo menos uma parceria com essa revenda. Porque vocês vão ver que todo o desgaste, não que isso seja negativo, acho que é muito válido, né? A gente focar nos clientes direto também, afinal, não tem nenhuma pessoa no meio, né? Todo o lucro vai ser seu. Mas na revenda você gasta menos energia em vender. Você meio que delega, né? Você delega essa responsabilidade para o estabelecimento. Ó, você vai ganhar X reais por crepe. Em troca disso, você vai vender e trazer cliente para mim, trazer dinheiro para mim. Então você não tem aquela energia em estar buscando cliente, em estar fazendo sua propaganda e tudo mais. Quando você faz a revenda, a responsabilidade acaba ficando com esse estabelecimento. Entendendo tudo isso, a pergunta que não quer calar: quando eu começo a fazer esse processo de revenda, a comercializar meus crepes em um local e ele revender esses crepes para mim? O melhor momento, eu sempre falo que é o agora, né? Porque se você não fizer o primeiro passo, você não consegue chegar lá com rapidez, você sempre vai ficar adiando. Mas esse agora, ele condiciona a 3 coisas. Você precisa ter acertado na parte de confecção do crepe, você precisa já ter chegado no crepe perfeito para venda, você precisa ter precificado esse crepe, entendido quanto ele vai custar para venda, quanto você vai vender ele, um preço correto, um preço que faça sentido, que vá te trazer lucro. E em terceiro lugar, ter alinhado tudo sobre embalagem. Você já tem que ter embalagem prontinha, porque na hora que você vá fazer essa revenda, né, essa parceria, esses 3 itens precisam estar prontos, senão você não vai. Sem o primeiro, você não tem como vender um crepe que não está perfeito para venda. Sem preço, você não vai saber como negociar com a empresa, porque você não tem nem preço. E sem a embalagem, não tem como você colocar o seu produto lá na pista, na esteira de produtos deles para vender. E novamente, em relação à quantidade de revenda, de acordo com a sua capacidade de produção.
Comece pouco, comece pequeno, com um. Depois vai sentindo à medida do que ele necessitar de você, né? Da capacidade de produção que você precisa demandar para esse estabelecimento. Aí sim você vê um outro, e um outro, e um outro, e assim para frente. Tá? Então sempre entendam isso, que é tudo feito em etapa. O melhor momento é imediato, mas você tem que ter tudo isso alinhado para poder as coisas fluírem do jeito certo, do jeito que vai te trazer o que você tanto espera, que é a sua renda com os crepes. Agora eu vou deixar uma dica muito legal para vocês de como vocês vão fazer isso na prática. Olha só, para você fechar sua primeira revenda, você precisa tirar um tempo na sua agenda para poder prospectar, para poder captar quem são esses estabelecimentos possíveis de você colocar o seu produto lá. Muitas vezes não vai ser de primeira, você vai ter que andar, você vai ter que conversar com as pessoas para poder chegar naquele primeiro parceiro. Então, primeira coisa, colocar na sua agenda um tempo para poder buscar essas possíveis parcerias de revenda. Segundo ponto que eu indico é começar com comércios menores. Então, nada de colocar naquele lugar que bomba de vender. Porque se ele precisar de uma coisa muito intensa no princípio e você não estiver preparado, isso vai te prejudicar. Então começa com comércios pequenos, que aí vão precisar de menos quantidade, depois sim você vai aumentando a sua produção e atingindo esses comércios maiores. O terceiro item é entender o que você precisa para poder colocar o seu produto lá na revenda. E isso é muito particular, porque depende do comércio, depende da exigência daquele comércio. Então, ele precisa que você tenha um CNPJ? Não precisa. Ele precisa que você tenha pelo menos uma embalagem assim, assim, assado. Ele precisa que você tenha, entende? Então, você precisa ver o que aquele comércio exige de você para poder colocar o seu produto lá. E aí, em quarto lugar, comece aos poucos. Ah, então começa com um e depois vai pegando os demais. Assim você já deu o primeiro passo e aí já tem de tudo para você alavancar. Um erro muito grande das pessoas é ter medo de crescer, ter medo de vender, ter medo de conversar com as pessoas. E para a gente, né, vender um produto nosso, um serviço, a gente precisa estar conversando com as pessoas sempre. Então, é ficar destemida, tá? Nãos a gente leva, mas sempre vem sim. Então, vai em busca desses possíveis parceiros, até você conseguir o primeiro, desenvolva essa parceria com ele e perca esse medo, sabe? De conversar com as pessoas, de desenvolver aquela negociação. A gente não pode ter medo de crescer, porque a gente tem que ter medo de não ter dinheiro para pagar as contas. Agora, medo de crescer a gente não pode ter, a gente tem que ter sempre vontade de fazer mais e mais para faturar mais e trazer mais e mais qualidade de vida para você, para sua família, fazer o que você quer com aquele dinheiro, realizar seus sonhos, né? Então, acho que assim, a gente tem que pôr esse propósito primeiro na cabeça antes de qualquer tipo de impedimento venha para poder te atrapalhar. Outro erro muito grosseiro que acontece é as pessoas não interpretarem o seu negócio em casa como realmente um negócio, né? Não interiorizarem isso. Ó, eu sou uma empresa, eu sou um negócio aqui, eu quero fazer isso acontecer. Então você não é só aquela que faz crepe em casa, você tem um negócio, você tem um nome, você tem que ter um nome dessa creperia sua, você tem que ter uma logomarcazinha simplesinha, feita no Canva mesmo, mas você precisa ter materializado isso e colocado isso também na sua cabeça, interpretar isso como um negócio. A partir daí, as coisas vão fluir, as coisas vão crescer e você vai deixar de ser uma moeda de ouro no fundo do mar. O que é uma moeda de ouro no fundo do mar? É super valiosa, mas lá não faz nada, ela não tem valor nenhum. Está lá no fundo do mar, não sendo utilizada. Então não seja essa moeda, seja a moeda de ouro, aquela possível negócio com potência, que faz assim o melhor crepe da cidade, que tem o melhor tipo de atendimento, que é super receptiva com os clientes, sabe? Que desenvolve, que quer crescer, que tem sangue nos olhos, seja essa moeda de ouro, mas seja ela no mercado, tá? Não seja no fundo do mar.